Olá! Hoje iremos abordar sobre alguns limites dos gastos públicos. O administrador público deverá observar as limitações impostas pela Constituição e pelas leis, em especial a Lei Complementar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação aos limites dos gastos com pessoal, ao endividamento financeiro e ao endividamento em geral. A contabilidade pública é um instrumento de controle da gestão fiscal da administração pública. Vamos começar tratando dos limites dos gastos com pessoal. Os gastos com pessoal foram limitados a 50% das receitas correntes líquidas para a União, 60% para os estados e 60% também para os municípios. Não se pode esquecer que é considerado como despesas com pessoal os valores decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra que se referirem à substituição de servidores e empregados públicos. Os gastos com pessoal em cada poder, em cada ente público, não poderão exceder determinados limites. Vejamos o exemplo da esfera federal. Os gastos com pessoal do Poder Legislativo não poderão exceder de 2,5% das receitas correntes líquidas, incluído o pessoal do Tribunal de Contas da União, e 6% para o Judiciário, 40,9% para o Executivo e 0,6% para o Ministério Público da União. O ponto principal é: o que acontece se esses limites não forem respeitados? Há algumas consequências para o poder ou órgão que, quando as despesas com pessoal excederem a 95% dos limites determinados pela legislação. Essas consequências são a vedação à concessão de vantagem, aumento ou reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão anual prevista na Constituição, a criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa, o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde, segurança. Fica vedada também a contratação de hora extra, salvo nos casos previstos na Constituição e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em relação ao endividamento público, também há limites. Na administração pública, o gestor sempre busca por novos recursos para atender às demandas sociais. Uma fonte de recursos são os empréstimos. A Constituição Federal traz expressamente uma limitação em relação ao endividamento público. Ficou vedado o endividamento público para cobrir despesas correntes, ou seja, o ente público não poderá endividar-se para cobrir as despesas de custeio da própria administração pública, tais como pessoal, material de consumo, entre outros. Esta limitação é conhecida como regra de ouro. No entanto, a própria Constituição abre uma exceção. Assim, o ente público poderá realizar operações de crédito para cobrir despesas correntes, desde que devidamente autorizado por quórum especial, ou seja, maioria absoluta do Poder Legislativo, mediante abertura de créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que contém dispositivo similar, mas não contém a exceção que a própria Constituição fez. O Senado da República, em função de sua competência atribuída pela Constituição Federal e por proposta do Presidente da República, estabeleceu limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os limites estabelecidos pelo Senado para a dívida consolidada líquida foram fixados por resolução em percentual da receita corrente líquida
para cada esfera de governo. Esses limites foram aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integram, constituindo para cada um deles limites máximos. Vale destacar que o Senado não fixou limite para a dívida consolidada líquida da União. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pelo Senado deverá ser feita pelo ente público ao final de cada quadrimestre ou ao final de cada semestre para os municípios com até 50 mil habitantes. O limite máximo de endividamento dos estados para a dívida consolidada líquida foi estabelecido em até 2 vezes a receita corrente líquida anual. Para os municípios, esse limite foi fixado em até 120% da receita corrente líquida anual. Caso o ente público ultrapasse, ao final de um quadrimestre, o limite fixado pela resolução do Senado para a dívida consolidada líquida, deverá adotar medidas para a recondução ao respectivo limite, até o término dos 3 quadrimestres seguintes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. E, por fim, o endividamento geral, por meio dos restos a pagar, também foi limitado. Restos a pagar são as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro. A Lei de Responsabilidade Fiscal vedou ao titular de poder ou órgão, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser paga integralmente durante o exercício financeiro. Excepcionalmente, poderá haver inscrição em restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa suficiente ao final do exercício que possibilite o pagamento no exercício seguinte. Neste caso, na apuração das disponibilidades de caixa, deverão ser deduzidos os encargos e despesas já compromissadas para o pagamento até o final do exercício corrente. Pessoal, hoje você viu mais uma vez a importância da contabilidade pública como instrumento da gestão fiscal. Por enquanto era isto, encontro você em outra aula. Um abraço.